Dois. Boa noite. Começa mais um programa da BAN TV, Justiça de Cristo, o seu nome no livro da vida, com o pastor Wellington José. É um prazer ter todos vocês como ouvintes de nossas programações, que são levadas ao ar toda quinta-feira, às 8 horas da noite, pela BAN TV. E hoje, já quero estar dando os meus agradecimentos para vocês ouvintes, nossa irmã Silvana, irmão Jorge, minha esposa Mônica, meus filhos, que Deus abençoe. Quero também estar mandando um abraço também para o Elinho, para a Grabiela, para a Joyce também da Clínica Médica aqui da Rua Solon, que Deus abençoe as suas vidas. E para todo o povo que está ligado aí na BAN TV, Baixada Santista também, que Deus abençoe também, minha mãe Clélia, os meus tios, as minhas tias da Baixada, que Deus abençoe, meu irmão Claudemir, pastor, que Deus abençoe a sua esposa Rosimeire e continue derramando as suas bênçãos sobre vós. Hoje nós vamos falar sobre as pessoas que Jesus já conhece. A gente sabemos que Deus, Ele conhece a cada um de nós e sabe o que passa lá no profundo, no mais íntimo do nosso coração. O Senhor, Ele tem detalhes sobre nossas vidas. Eu quero trazer a mensagem dessa noite que se encontra lá em São João, no capítulo 6. E no versículo 70, que diz assim: Respondeu Jesus: Não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é o diabo. Lá em São João, capítulo 6, versículo 70, diz assim: Respondeu Jesus: Não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é o diabo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A gente observa, amados, a trajetória, os passos que foram dados por Jesus aqui na terra. A gente temos observado como o Senhor, Ele conhece as pessoas que realmente que querem ter uma vida, uma fé, e querem ter uma intimidade com Deus, e aqueles que conhecem também a obra do Senhor e que procuram permanecer com a mente em Cristo, com a mente voltada ao Senhor. Peço que o Senhor venha nos abençoar essa noite, através dessa palavra, a qual o Senhor, Ele sabe quem somos nós. Ele conhece tanto o homem e tanto a mulher. Ele sabe aquele que está na luz e aqueles que está na treva. Ele sabe aqueles que estão voltando para a luz, aqueles que estão se dirigindo para a luz e aqueles também que estão se dirigindo para as trevas. E que o Senhor Deus venha nos abençoar nessa noite. A gente sabemos, amado, que o Senhor, Ele vinha, louvado seja Deus, já mostrando a sua sabedoria diante dos seus discípulos, diante daquele povo que seguia, daquele povo que realmente que observava as suas obras, que observava o poder que tinha em Cristo Jesus, o poder de curar, o poder de libertar, e o poder também, amado, louvado seja o nome do Senhor, das palavras vivas e das palavras que algumas pessoas, quando observavam, como a gente podemos ver os próprios fariseus que observavam muito Jesus, como pessoas também que se aproximavam, como os próprios
republicanos, os próprios cobradores de impostos também paravam para ouvir Jesus, como os pescadores, como os trabalhadores, como crianças. Todo tipo de pessoa pararam para observar e ouvir as palavras do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Então a gente observa que realmente era algo muito profundo que saía do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Algo tão profundo que ele começou também a desvendar os mistérios que passavam no coração de algumas pessoas. E é por isso que nós viemos dizer que o Senhor, ele sabe tudo o que há se passando e o que se passa no meio dessa humanidade. Eu creio que a palavra do Senhor, ela sempre nos refere, amado, que há uma concorrência tão grande, diante de deuses, diante de tanta idolatria, de tantos símbolos, que as pessoas procuram entregar os seus corações para adquirirem alguma esperança nessa terra. Louvado seja Deus. E a gente, amado, somos pessoas que realmente que temos confiado, que não somos pessoas que nós se dizemos aqui que somos pessoas donos de razões, mas nós temos crido na mensagem a qual naqueles dias, a qual o Senhor passou aqui na terra, o Senhor, ele conversando, ele pregando a sua mensagem. A gente observa, amado, que o Senhor, através da sua virtude, através do seu poder, de tantas maravilhas que operava através de Jesus Cristo, é claro, amado, era algo realmente para que as pessoas viessem observar e procurar entender o sentimento realmente verdadeiro que se passava dentro do coração do Senhor naqueles dias na terra. Porque só a gente comparar, só a gente observar as maravilhas, as beneficências que o Senhor trazia naqueles tempos, não era o suficiente. Porque eu creio, amado, que muitos que foram atrás de Jesus, que foram procurar conhecer Jesus, eu creio que muitos, amado, infelizmente, se deixaram ser levados pelos seus interesses próprios, procurando que a mensagem do Mestre viesse favorecer os seus interesses. É aí que realmente mora o perigo. É aí que realmente, louvado seja o nome do Senhor, vem uma preocupação, sim, diante de Deus para essa humanidade. Querer realmente servir a Deus, procurando, colocando os seus interesses, e para que Deus venha somente resolver os interesses que se passam na vida dessas pessoas, amado, da humanidade. O Senhor, ele, pelas suas palavras, amado, ele foi bem claro. Ele foi bem claro sobre a maior virtude, sobre as grandezas que ele tinha para oferecer, amado. Que era algo muito mais profundo do que uma cura, do que comida, do que bebida, do que restauração de sentimento. Era algo muito mais profundo. O Senhor, ele desejou oferecer para a humanidade. E eu vejo, amado, que nesse episódio a qual a gente acabamos de meditar, aonde o Senhor, ele disse assim, aqui não estão os 12 que eu escolhi, mas um de vós é o diabo. E o que a gente observa um versículo atrás, algumas palavras anteriores, Pedro se manifestando já com um desejo, e eu creio também, amado, com uma palavra a qual agradou o Senhor Jesus Cristo. Porque Pedro, amado, ele se aprofundou.
Porque Pedro, amado, ele não veio perguntar para Jesus Cristo, ele não veio se espelhar em Jesus Cristo, como Jesus Cristo viesse resolver alguns problemas atuais que estavam passando. Eu sei que no coração de Pedro, sim, poderia estar que Jesus, sim, ele resolveria esses problemas. Mas só que a preocupação de Pedro não era somente os problemas terrenos, os problemas atuais que estava passando em sua vida, a qual Jerusalém estava também passando naqueles momentos. A gente vê que Pedro foi mais profundo, amado. Que quando muitos dos discípulos, muitas pessoas já tinham abandonado o mestre, já tinha deixado de seguir o mestre, porque o mestre realmente ele começou a se aprofundar o reino do céu. Ele começou a realmente a pregar a mensagem que é vinda do céu, a qual eu creio, amado, em nome do Senhor, que este foi o objetivo de Deus, amado. Trazer o reino do céu para a terra. Então, quando o Senhor, ele estava fazendo os seus milagres, quando o Senhor estava multiplicando o pão, o vinho, eu creio que isso, amado, curando alguns enfermos, eu creio que isso atraiu muita gente, amado, mas muita gente mesmo. Eu creio que isso foi um dos pontos fundamental a qual arrastou uma grande multidão que seguia a Jesus. E nos dias de hoje, meu amado, não é diferente. É por isso que o Senhor, ele foi bem claro, amado. Mestre, só eu apenas sou mestre. Quando vós dizei mestre, vocês dizei a verdade, porque eu sou mestre. E apenas existe somente um mestre. E o que a gente podemos, amado, tirar como algo que a gente podemos encontrar nos dias de hoje, através de nós pregadores, de nós pessoas que fazemos a obra do Senhor, a qual que pela infinita misericórdia, é claro, opera o poder de Deus, os dons celestiais são manifestados em nossas vidas, e através de nós, onde a vez nós botamos as nossas mãos, enfermos são curados, onde através de nossas palavras, dos nossos conselhos, vidas são restauradas, onde portas de emprego são abertas para as pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo isso através da bondade e da palavra de Deus, que tem acompanhado a minha vida e a sua vida todos os dias, e pregando esse evangelho, e as pessoas olhando a virtude do Espírito, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que tem se manifestado em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes isso atrai e desperta a atenção de muitas pessoas quererem também conhecer este Deus a qual servimos. Louvado seja o nome do Senhor. E é por isso que eu digo, amado, que na trajetória de Cristo não foi diferente, amado. Louvado seja Deus. O Senhor, pelas suas pisaduras, pelos seus primeiros passos, pelas suas primeiras dádivas, seus benefícios, pela bondade que fluía, que saía do seu coração, que transmitia uma palavra viva, não era somente de palavra, amado, mas a palavra se manifestava em efeito, em atitude, em tudo quanto este Deus maravilhoso tem para oferecer para um homem. E isso realmente atraiu a atenção de muitas pessoas que seguiam Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E não é diferente, amado, nos dias a qual vivemos também atualmente. Nos dias também a qual a gente observa que até o próprio apóstolo Paulo viveu também. Louvado seja o nome do Senhor. Como outros, como Pedro, como tantos ele, amado, transmitindo a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, despertaram a atenção de muitas pessoas. Só que Jesus Cristo, amado, ele começou a aprofundar a sua palavra. Ele começou a trazer algo novo para a terra. Algo a qual a gente, louvado seja o nome do Senhor, algo a qual aquele povo, eles não tinham, louvado seja o nome do Senhor, intimidade e nem
louvado seja o nome do Senhor, algo que poderia realmente, que eles pudessem dizer, que eles já tinham conhecimento, que esses tipos de hábito a qual o Senhor estava trazendo para o povo, que era de conhecimento, diante do povo judeu, diante do povo de Jerusalém, amado. Por todo lugar onde o Senhor passou. Então o Senhor, ele começou a trazer novidade, amado. Não é à toa que o Senhor, ele disse que o Senhor me ungiu para trazer boas novas, para libertar os cativos, todas as beneficências, a qual a unção, a qual o desejo de Deus tinha para manifestar para a humanidade, porque eu creio que realmente a glória da segunda casa, ela é totalmente, mas muito elevada do que a primeira, amado. Não é que ela é maior, ela é muito maior. É a manifestação do próprio Deus em pessoa andando conosco aqui na terra. Louvado seja Deus. Então Pedro, ele começou realmente a entender e a compreender, sabe, amado, as maiores riquezas, os maiores valores que o Senhor pode oferecer para um homem. E às vezes, amado, nós, como povo cristão, como povo evangélico, como um povo que realmente crê no Filho de Maria, em Cristo Jesus, amado, louvado seja o nome do Senhor, é preciso o povo procurar reconhecer, ter conhecimento das maiores riquezas que este Deus tão bom, tão maravilhoso, a qual Ele é mesmo, amado, tem para oferecer para um homem. Louvado seja o nome do Senhor. Foi aonde, amado, que eu creio que muitas pessoas que se destacaram, e a qual algumas pessoas que se destacam nos dias atuais também, procuram, estão começando a entender que o Senhor, amado, Ele é muito mais do que um prato de comida, que o Senhor, Ele é muito mais do que qualquer reconhecimento humano, que o Senhor, Ele é muito mais, amado, do que tudo, do que há na face dessa terra, amado, em tudo. Porque a palavra de Deus diz, amado, louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor, amado, Ele é um Deus tão maravilhoso, que nós sabemos muito bem, amado, que nós não podemos jamais amar a criatura a mais do que a Deus. Porque isso, amado, às vezes nos impede de ter o conhecimento das riquezas celestiais. E Pedro, quando o Senhor dá aquele discurso, onde pessoas abandonaram ele, algumas pessoas que seguiam a Cristo, que estavam acompanhando a trajetória e os conhecimentos, as ideias que Cristo estava trazendo para o povo naqueles momentos, naqueles dias, onde o povo, muitas daquelas pessoas abandonaram Jesus. E eu creio, amado, não dizendo que só foram os 12 que sobraram, não. Realmente, claro que não. Mas eu creio que no momento de grande abandono, de grande decepção, a qual o Senhor estava passando diante de algumas pessoas que o rejeitaram, eu creio que quando o Senhor convocou esses 12, a qual o Senhor realmente, Ele já tinha um projeto, já tinha um plano, louvado seja Deus, para essas pessoas, amado. A gente observa que o Senhor conversa com ele. E o Senhor já mostra mais uma das suas intimidades e mais uma das suas virtudes de conhecimento, de mente, coração e de conhecimento humano. Onde o Senhor não foram os 12 realmente que eu escolhi, mas porém um de vocês é o diabo. Louvado seja o nome do Senhor. Então aí a gente já observa que o Senhor realmente, que nessa trajetória minha e sua, amado,
se eu e você realmente não procurarmos se aprofundar e buscar as riquezas celestial, porque a própria oração do Pai Nosso, nós observamos muito bem: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o seu reino, e seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Que a gente observa que o Senhor, quando ele se refere numa palavra, numa medida, quando ele observa as petições do teu povo, porque oração, ela significa petições. E o que é que você tem pedido nas suas orações? E a gente observa que o Senhor, ele é um Deus tão magnífico, que ele não colocou: venha a nós esse reino aqui, este reino celeste, não. Que venha a nós o seu reino. Quer dizer que o Senhor, ele já deixou bem claro, ele já abriu as portas dos céus, para que aqueles que realmente quiserem o reino do céu, aqueles que quiserem viver uma vida celestial, uma vida realmente voltada para Deus, o Senhor, ele já deixou uma grande brecha, amado, de entendimento humano, a qual é o desejo de Deus, que eu e você venhamos realmente está buscando e está depositando as nossas orações segundo os conhecimentos, segundo as riquezas que os céus têm para nos dar aqui na terra. Louvado seja o nome do Senhor. E Pedro começou a entender isso, amado. Para onde eu vou, Senhor? Para onde eu irei, meu Pai? Pedro, ele começou a se aprofundar. Se só tu tens a palavra da vida eterna, Pedro começou a ter o entendimento, começou a ter o conhecimento que Deus, que o próprio Cristo estava desejando passar para essa humanidade. O que o Senhor, ele quer passar para nós, amado, é aquilo que ele diz bem claro: aquele que crê em mim, louvado seja o nome do Senhor, como diz as Escrituras, rios de águas vivas sairão deles. Pois aquele que crê em Cristo, da forma que ele é, da forma do entendimento que ele passa para nós, o que ele realmente tem passado, e é coisas profundas, é coisas grandes, firmes, que não está jamais, amado, no conhecimento dessa terra, porque são celestiais. Quer dizer que o Evangelho de Jesus Cristo, ele é muito mais, amado, de qualquer tesouro terrestre, do que qualquer criatura. Ele é muito mais do que uma mãe, do que um pai, do que um filho. Louvado seja o nome do Senhor. Não dizendo, amado, que nós devemos desprezar todas essas dádivas que o Senhor tem nos dado, como pai, como mãe, como filho, como os nossos lares, como os nossos empregos. Não dizendo isso, amado. Dizendo que realmente, que acima de tudo isso há um Deus. Que acima de tudo isso há algo melhor, há algo que realmente, que é poderoso, que é forte, que é o sentido de todas essas coisas a qual vivemos, que é o sentido da minha vida, é o sentido de eu estar aqui hoje, porque sem Ele, amado, nada do que vimos, nada do que ouvimos e nada de que vemos neste mundo poderia existir. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que eu quero te dizer, meu amado, que tudo está no controle realmente de Deus. Que tudo o Senhor, Ele tem observado, amado. Ele observa, amado, os teus dias bons. Ele observa os teus dias maus. Ele observa, amado, aonde é que você tem procurado se reclinar. Aonde é que você tem procurado andar. Qual é o desejo do seu coração realmente. Ele sabe, amado, das paixões. Ele sabe das fraquezas dessa carne. Ele observa tudo, amado, que se passa no coração de um homem e no coração de uma mulher. É por isso que ele conhecia já Judas Iscariotes.
Ele observou muito bem Judas, amado. E ele observou o que é que Judas valorizava mais nessa vida. É por isso que eu digo, amado, quando o homem valoriza mais a criatura, quando o homem valoriza mais as riquezas do que a palavra de Deus, do que a vontade de Deus, quantas pessoas, amado, têm agido, quantas pessoas têm feito coisas segundo sem a direção do Altíssimo, sem o sentido, sem a vontade da palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Pessoas que hoje já têm um hábito de viver, que às vezes procuram até estarem diante de uma igreja, mas infelizmente, amado, não tem um compromisso sério. Ou às vezes não é questão nem de ter compromisso. Às vezes nem sequer se faz um pouco de esforço, um pouco de vontade, para poder viver uma vida segundo a vontade de Deus, amado. Então eu creio que o Senhor observou muito isso na vida de Judas, amado. Que Judas realmente não sequer se movimentava, amado, para acreditar nas palavras que o Senhor vinha trazendo, as palavras celestiais. Judas estava tão envolvido ainda, tão ainda convicto nessa terra, convicto neste mundo ainda, que este mundo ainda poderia vingar, poderia ainda ter solução ainda. É por isso que o Senhor, se Judas observasse o discurso do Senhor, eu creio que Judas, ele não teria caído em laço. Quando o Senhor discursou, se o mundo pensa que eu vim trazer paz para este mundo, estão enganados, pois eu vim trazer espada. Eu não vim trazer paz para este mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Quer dizer que o Senhor realmente, Ele por suas palavras firmes e fortes, Ele mostrou que realmente, que o lugar que Ele tem preparado, que Ele tem preparado para nós, louvado seja o nome do Senhor, não se compara e não tem nada a ver com este mundo, amado. Quer dizer que no nosso tempo aqui, realmente, todo mundo já está cansado de saber disso. Até o ímpio sabe disso. O tempo do ser humano aqui é curto, amado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a gente vê que se o homem não realmente buscar a Deus, se o homem não estiver com o coração voltado para Deus, ele não está nem aí com isso. O que ele puder fazer, que ele puder passar por cima de gente, puxar tapete, o que ele puder fazer miséria, trazer distensões, o que ele puder fazer para se beneficiar deste mundo, tem pessoas que infelizmente vão fazer, amado. Por quê? Porque a palavra do Senhor, amado, ela não está no coração. Porque a palavra do Senhor não tem o despertar no peito, não tem o despertar no coração de desejo, de amar a sua vontade, de viver uma vida com sentimento, com o coração quebrantado, voltando diante da palavra de Deus. Coisa linda, amado, é quando a gente observa realmente uma pessoa que é dirigida pelos passos do Senhor. Pessoas que realmente quebrantam os corações diante da vontade, do querer de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É tão bonito, amado, ver o Senhor operar as suas maravilhas em pessoas assim. Ver a virtude do Espírito. Ver a humildade, a mansidão, a paz que essas pessoas trazem dentro dela por causa da palavra de Deus, amado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E eu creio, meu irmão, eu creio, minha irmã, que o segredo está em meditar, o segredo está em ter conhecimento cada dia mais, como nós devemos viver nessa terra, como eu e você devemos se comportar, a maneira que nós devemos pensar, louvado seja o nome do Senhor, como o Senhor quer que nós pensamos sobre as vidas, sobre o nosso próximo.
Louvado seja Deus, amado. É coisa tão maravilhosa que Deus tem oferecido para essa humanidade, amado. É coisa tão linda, amado, que Deus tem oferecido para mim e para você. É uma palavra de vida eterna, amado. Este mundo, amado, ele tem sim a sua glória, mas nós sabemos que a glória deste mundo, ela é passageira. Todos nós temos o direito, sim, de desfrutar a glória deste mundo, mas nós sabemos muito bem, amado, que existe um Deus a qual tem oferecido, a qual quer se manifestar no meu coração, quer se manifestar no teu coração. É por isso que o Senhor disse: buscar-me-eis e me achareis, quando buscar de todo o coração. Mas de como é essa forma que o Senhor, Ele quer se apresentar? Como é que nós vamos achar o Senhor? Como é que a gente vai buscar esse Deus e achar Ele, amado? É quando a gente buscar Ele de todo o coração, da maneira que Ele se manifesta, pelo seu reino celestial. Que venha a nós o seu reino. É dessa maneira que eu e você vamos ter um encontro com Deus. Quando a gente, louvado seja o nome do Senhor, se convertemos a eles. Quando nós entregarmos a nossa vida totalmente a Ele, nós saberemos, amado, que já não vamos mais viver nós. Nós sabemos muito bem que quando nós entregamos a vida a Deus, é Ele que vai cuidar da nossa família, é Ele que vai cuidar do nosso trabalho, é Ele que vai cuidar da nossa saúde, é Ele que vai dizer sim, é Ele que vai dizer não, porque a obediência nos faz isso. E o dever nosso, amado, é somente cada dia mais buscar o seu reino, buscar o seu reino. E as demais coisas, amado, assim como Ele diz, dos seus eu cuido. Buscai o reino do céu, buscai a sua justiça, crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. É por isso que nós dizemos, amado, que quando uma pessoa realmente se entrega de coração a Deus e procura buscar o reino do céu, amado, aonde a gente passa, amado, pelas nossas famílias, eu creio assim, amado. Hoje mesmo eu tive com a minha família, hoje mesmo eu tive aqui na Barra Funda, com a família do meu pai. Louvado seja o nome do Senhor. Essas pessoas foram pessoas que observaram e que viram a minha vida antes de Cristo Jesus, antes de Cristo ter feito e fazendo uma obra a qual está fazendo até o dia de hoje. Essas pessoas realmente viam, amado, a imagem, a decadência humana a qual eu vivia, amado, jogado, morando praticamente, amado, num lugar todo sujo, num lugar onde eu colocava um colchãozinho no chão, e ali eu estava me decompondo, estava cada dia mais me aprofundando nas drogas, no álcool, um homem que realmente já era desprezado pela sociedade, aonde que eu creio que nenhuma moça, que nenhuma mulher de bem, amado, olhasse assim, teria coragem de ter, louvado seja o nome do Senhor, alguma intimidade com o homem a qual eu era neste mundo, a qual eu estava vivendo, amado. E hoje em dia, amado, louvado seja o nome do Senhor. É por isso que eu creio nessa palavra. Aqueles que confiam no Senhor, aqueles que crêem no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. É por isso que eu digo, eu observo até a família do meu pai, a qual antigamente, alguns tempos atrás, acreditava em outros deuses, acreditava em outras magias. E hoje em dia, amado, quando eu passo ali, elas falam, assim como a minha madrasta, assim como a minha irmã, todos eles falam, amado, que só o Senhor é Deus. Louvado seja o nome do Senhor, amado. É questão que esse evangelho, através de minha vida, não é por muitas palavras, amado, que nós seremos ouvidos. A vez, o maior som da nossa palavra é quando a gente praticamos elas em atitudes, em maneira de viver, em comportamento. O teu comportamento vale muito mais do que 300.000 palavras sábias, amado, mas sem unção e sem atitude. Quando o comportamento de um homem de Deus e de uma mulher de Deus, ele é realmente aplicado segundo o conhecimento da palavra, segundo
a educação cristã que nós temos aprendido ao meditar a palavra de Deus, amado, e colocamos em prática, isso é algo muito, mas muito maravilhoso mesmo, amado, em nossas vidas, amado. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo temos que aprender a dar graça. Em tudo temos que aprender a ter bom ânimo. Em tudo temos que aprender a perseverar, a permanecer na presença do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, amado. Já mando um abraço também para a missionária Claudilene também. A minha irmã Claudilene que está em Portugal. Meu cunhado Edmir, as suas filhas também. Louvado seja o nome do Senhor. São pessoas também, amado, que também têm se colocado estes corpos para servir ao Senhor como testemunho vivo. E o que eu peço, amado, é que cada dia mais mesmo, que não se canse de demonstrar as maravilhas que nós temos aprendido, minha irmã, sobre o conhecimento celestial, sobre a nossa busca, o nosso coração. Quando a gente vamos achar mesmo o Senhor, nós sabemos que nós vamos achar Ele, é nas suas mansões celestiais, é lá que o Senhor realmente, louvado seja o nome do Senhor, Ele fez um reino a qual será eterno para toda a humanidade aqui embaixo, a qual se salvarem também. Então, amados, é isso que eu digo, amado. São pessoas, amado, louvado seja o nome do Senhor, que se dedicaram a Deus. Pessoas que realmente, que se colocaram à disposição da palavra de Deus, para que essas palavras venham ser feito, venham ter vida, louvado seja o nome do Senhor, nestes corpos tão corruptos e às vezes tão falhos, mas pela misericórdia de Deus, pela graça, pela bondade infinita, a qual o Senhor, Ele quer manifestar no homem, Ele tem deixado essa palavra à disposição, amados. Sim, Deus tem deixado essa palavra à disposição daqueles que querem servir, daqueles que querem adorar essa palavra, em nome de Jesus Cristo, amado. Louvado seja o nome do Senhor. E Pedro estava ali, amado. Os seus discípulos, seus amigos, louvado seja o nome do Senhor, os discípulos de Jesus Cristo, assim como Pedro, eles estavam ali, amado. Louvado seja o nome do Senhor. E muitos correram, muitos fugiram, amado, quando alguns conhecimentos celestiais foram manifestos ao povo. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso, amado, que o Senhor sabe realmente e conhece a cada coração, amado. Ele sabe aquela pessoa que realmente, que vem o que vier, passo o que passar, mas porém não negarei o nome deste Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, Ele sabe, amado, quem é você. Deus, Ele sabe aqueles que realmente querem Ele, que querem realmente mergulhar, que querem realmente buscar as profundezas dos céus celestiais, amado. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus está de olho, é por isso que Ele fala que Ele está à procura. À procura de quem, amado? À procura daquelas pessoas, amado, que têm procurado buscar o seu reino, que têm procurado, louvado seja o nome do Senhor, procurar a riqueza desse Deus. Porque o Senhor, quando Ele fala, amado, meu é o ouro e meu é a prata, nós temos que ter também a ousadia de se aprofundar. De que maneira, de que propósito, de que maneira o Senhor está se referindo a isso, amado? Meu é a prata e meu é o ouro. Será que é essa prata aqui terrena? Será que é só o ouro que nós observamos aqui nessa terra? Tem muitos, amado, que acham que é só isso aqui. As palavras do Senhor, amado, a qual foram referidas para João, através, louvado seja o nome do Senhor, daquele arrebatamento tremendo e profundo, que o Senhor mostrou o reino celestial para João. E as palavras dizem que as ruas são feitas de ouro e de cristal, amado. Louvado seja o nome do Senhor. E quantas pessoas, amado, só acreditam nas coisas visíveis. Quantas pessoas estão aí fazendo os seus tesouros, construindo os seus palácios, sabe? E ainda procuram dizer,
sabe, às vezes procuram estar confundindo, amado, achando que este ouro, que esta prata, essas são as maiores riquezas que Deus vos deu, sabe, as maiores conquistas. Deus tem me dado, amado, sim, tem me dado, tem me ajudado pelo que eu era, amado, pelo que eu vivia. Hoje tenho um apartamento, tenho 2 carros, quase zeros, louvado seja o nome do Senhor, tenho abençoado a minha família, mas, amado, eu sei que isso aqui ainda é pouco, amado, que isso aqui não se compara com a minha salvação, com as ruas de ouros, de cristais, com a riqueza que é do Senhor, que meu é a prata, meu é o ouro, é muito mais, está longe, amado, da consciência, está muito longe, amado, do que uma mente humana possa somar, possa adivinhar as riquezas de nosso Deus. Não se compara, amado, o que tem aqui só nessa terra, amado. A palavra diz que a terra é a destra dos pés do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, amado. Deus, Ele é muito mais. A prata e o ouro do Senhor, amado, é algo tão profundo, é algo que ainda não está na visão humana, mas sim, amado, se nós buscarmos o reino do céu, se nós procurarmos ter o entendimento, amado, ó Senhor Jesus Cristo, o entendimento de quem era esse Deus, as riquezas que Ele produz, amado, que se multiplica, mas se multiplica, amado, de uma forma extraordinária, que nem eu e você temos condições, amado, mas o Senhor, pela sua infinita misericórdia, amado, pela sua presença, por aqueles que buscam, com certeza vão sentir a presença de Deus formoseando os seus corações, a sua mente, tirando de tantos embaraços, de tantos investimentos malignos, de tantas coisas que traça nessa terra, de tantas coisas horríveis, amado, que este corpo corruptível pode adquirir, mas através da nossa busca, através das nossas dedicações ao reino celestiais, porque são tantas coisas que incomodam o homem, é tantas coisas ruins, é morte, é depressão, é tanta coisa, são vícios, são inimizade, são tantas coisas, falta de amor, louvado seja o nome do Senhor, são tantas coisas de derrota, são tantas coisas miseráveis, mas porém, amado, a dedicação minha e sua, diante do Evangelho, se implorando, clamando, chorando e pedindo a Deus as riquezas celestiais, a bondade, a paz de Deus, porque eu creio nisso, amado, eu creio nisso. A maior riqueza de um homem, amado, é ele vencer o mal a todo dia. É ele vencer, amado, as coisas que nós somos levados, amado, ao matadouro. Todos os dias o justo é levado ao matadouro, mas através de Deus, amado, nós vamos sim, em nome de Jesus, apesar de tanta dor, de tantas coisas que nos atraem neste mundo, mas através de Cristo Jesus, amado, nós vamos poder sim viver uma riqueza espiritual, nós vamos viver uma vida, amado, louvado seja o nome do Senhor, a qual o nosso clamor, as nossas lágrimas, mediante, não aceitando, amado, nada que o inimigo lança para nós, porque o diabo, ele é assim, o inimigo, amado, ele é assim, ele lança, cabe cada um querer, cabe cada um renunciar, então depende de mim e de você, amado, e para desfazer obra do mal, só existe um, amado, para fazer, amado, um homem triunfar diante do mal, só existe um. Até hoje eu não conhecia, amado, palavras, eu não conheci uma presença tão maravilhosa como de Cristo, através das suas palavras, amado, a tirar o homem de tantos embaraços, amado, aonde eu começo a compreender que realmente o Senhor falou bem claro, aonde as ovelhas e lobo andariam junto. Eu vim trazer este reino, eu vim trazer paz para aqueles que me buscam, para aqueles que querem estar aqui nessa terra, mas porém com os pensamentos no céu. São esses, amado, que brotarão justiça, brotarão o fruto da justiça, amado. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso, amado,
que eu não me conformo não, amado, com situações que vêm, com investimento malignos que o inimigo tem lançado em vidas, amado. Eu tenho cada dia pedido a Deus entendimento da sua palavra, porque eu sei que minha luta não é contra carne nem sangue, amado. A minha luta não é contra, amado, coisas inferiores, como coisas pequenas, amado. Porque o homem é pequeno. O homem, amado, ele precisa de ajuda. E a ajuda que nós, homens, vamos encontrar, amado, é através da presença de Deus. É ela que vai fazer a gente grande. Como assim grande? Eu não falo grande como uma altivez, amado, como uma grandeza humana terrestre. Porque a altivez terrestre, os grandes terrestres, eles acabam se tornando arrogantes. Porque fala que a altivez humana, a altivez terrestre, com os conhecimentos terrenos, com o conhecimento deste mundo, a pessoa vira arrogante. Mas a altivez, amado, quando a gente buscamos ser grande, através do reino celestial, amado, aí sim, aí nós vamos compreender melhor e a gente vamos viver uma vida de paz. Por mais que o mundo está em guerra, por mais que as pessoas estão em guerra, estão aí cada um lutando pelos seus interesses próprios, algumas já estão dando um final nas histórias, porém para nós não, amado. Nós não damos finais a histórias nenhumas, porque a nossa história, amado, quem conta, quem começa é Deus e quem termina é Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós entramos em lugares, amado, aonde conhecimentos humanos entram nesses lugares e vê que não tem jeito, que não tem libertação, que não tem paz como rolar, entrar nesse lar, que não tem como uma libertação total entrar nessas vidas. Mas nós não, amado. Nós entramos e nós sabemos muito bem que o nosso Deus é capaz de mudar histórias, de mudar situações, amado, de lares, de vidas, seja onde for, e de trazer um conhecimento melhor para o povo que vive aqui nessa terra, amado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É por isso que eu digo, amado, Deus, Ele conhece, Ele sabe aonde Ele pode trabalhar, Ele sabe qual é o final da história, aonde não tem história, Ele sabe aonde tem história ainda para contar, aonde pode se realizar uma história. É por isso que Ele não faz exceção. E é por isso que Ele não desiste de ninguém. Enquanto há fôlego, enquanto há vida, amado, a palavra do Senhor está aí. Só depende de mim, depende de você se entregar, amado. Crer, confiar, se dedicar a Deus, se dedicar às suas vontades e procurar, amado, apenas da graça. Lutar, corre atrás, lute, mas que toda a tua luta, que todo o teu suor debaixo dessa terra, amado, que venha a ser, amado, por um objetivo bom. Que venha a ser por um objetivo divino, amado. Louvado seja Deus. É o que eu peço muito a Deus, amado. Que um dia o Senhor venha me dar força para me realizar, para que eu possa realizar sonhos mediante a vontade de Deus. Homenagear o meu Deus. Homenagear tudo quanto Ele fez por mim. Tudo quanto Ele me ajudou, de todas as dificuldades que Ele tem me tirado, amado, para que eu possa oferecer as ovelhas do seu rebanho, amado, para que eu possa me dispor, amado, a estar fazendo algo pelas vidas que tanto sofrem neste mundo, assim como eu sofri, amado, e assim como este Deus chegou na minha vida, eu quero também, assim como Ele foi um canal abençoado por mim, através da sua palavra, através do evangelho que foi confiado a mim, eu quero também poder ser um canal de bênção para as vidas aqui na terra, em nome de Jesus. Amém, amado? Deus, Ele conhece você. Deus, Ele sabe, amado, aqueles que o desejam, em nome de Jesus. Pare, pense e comece a desejar mais o Senhor, amado. Comece a observar mais as palavras do Senhor Jesus Cristo. Este é um segredo muito bom que vocês devem guardar nos vossos corações. Ter um conhecimento e conhecer as maiores riquezas,
as riquezas celestiais que este Deus abriu as portas para que eu e você pudéssemos obter e ter conhecimento de um pouco, amado, um pouco desse Deus, a qual para nós vai se tornar muito, mas muito, porque este pouco dele é muito, mas muito elevado para nós, amado, e nós vamos se alegrar muito com o dia do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a todos os ouvintes. Fique essa palavra, eu creio que essa mensagem também, amado, vai ser levado para o YouTube, uma palavra simples, mas eu creio de grande direção, uma palavra direcionada, uma palavra de compromisso também, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos, que Deus guarde a família, que Deus abençoe as nossas vidas. Eu faço aqui, amado, termino agora aqui essa pregação com uma oração, e que Deus seja louvado em nome do Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em teu nome, Senhor, obrigado, meu Pai amado, pela tua palavra, Senhor. Senhor Jesus Cristo, eu te peço, meu Pai amado, também a casa de recuperação, Senhor, a qual nós temos ali em Anadia, Senhor Deus, pastor presidente, meu tio Orlando, Pai amado, que o Senhor venha abençoar, o pastor Rubens também, que está casando agora dia 26, Pai amado, de maio de 2012, Pai amado, que o Senhor venha abençoar este casamento, que o Senhor, meu Pai amado, venha continuar enchendo este homem da tua graça, do teu Espírito Santo, Pai amado, para fazer essa obra, Pai amado, tão dolorida, que é dispensado por muitos, Pai amado, mas este homem, Pai amado, tem demonstrado força, coragem, enfrentado as dificuldades, Pai amado, estar diante de Ti, Senhor, recebendo agora, Senhor Deus, eu creio sim, Pai, um dos Teus presentes, Pai amado, a qual o Senhor traz para fortalecer este homem, Pai, na Tua presença, Pai. Peço também, Senhor Deus, pelo meu povo, Senhor Deus, aqui de São Paulo, pelo diácono Jorge, peço pela minha irmã Silvana, Pai amado, peço pela minha irmã Cris, Pai, peço pelo Teu povo, Aguinaldo, Senhor Deus, peço também pelo Cleito, Pai, pelo Paulinho, Senhor, guarda o meu povo, Senhor, ajuda o meu povo, Pai, o pastor Carlos, Pai amado, o pastor da nossa igreja aqui também, Senhor Deus, da Vila Nova Cachoeirinha, Pai, abençoando ele, a sua esposa, Senhor, meu Deus, meu Pai, o Roberto também, da TV Bom, Pai, abençoando ele, guardando, livrando de todo mal, Senhor, meu Deus, eu peço também, Senhor Deus, pelo Elinho, pela Joyce, Senhor Deus, pela Gabriela, Senhor Jesus Cristo, meu Pai amado, que o Senhor venha proteger e guardar, Pai amado, e saber, meu Pai amado, que o Senhor é muito mais, Pai, do que qualquer coisa que existe nessa terra, Pai. Seja o que for, meu Pai, o Senhor é Deus, é único, Pai, e o Senhor permanece para todo sempre. Fala, minha mãe Clélia, o meu tio Eli, Senhor Daniel, Milane e Maria, Senhor Deus, abençoando, guardando o teu povo, pastor Claudemir também, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, continua nos abençoando a minha vida, Pai, me ajudando, me fortalecendo, me trazendo cada dia mais conhecimento, Pai, pois o Senhor sabe das minhas dificuldades, Pai, mas eu creio, Pai amado, que o segredo é permanecer, perseverar em obediência, Pai, ao teu nome, Senhor Deus, com santidade, com ordem e decência, Pai, e assim, meu Pai amado, abençoando todos os internautas, todos aqueles que estão ligados na Band TV, meu Pai amado, abençoa todos, Pai, aqueles que colocaram um copo de água, que não colocaram ainda, Pai, mas que estão pegando agora, colocando também, abençoando, meu Pai, em nome de Jesus, e aqueles também, Senhor Deus, que estão no YouTube vendo este programa, Pai, abençoando e guardando a todos em nome de Jesus. Amém? Até uma próxima oportunidade, fica com Deus e que Deus abençoe em nome de Jesus.